com o que nós precisamos hoje no Brasil. O objetivo da minha conversa com vocês hoje é falar aqui para o futuro. Queria parabenizar o Márcio pela palestra, colocou temas aqui importantes e dessa integração de etanol, biocombustíveis e eletrificação. Mas o meu foco é como é que a gente avança na eletrificação no Brasil, por que nós precisamos de uma política de eletromobilidade. O etanol é importante, o etanol é um patrimônio do Brasil, mas o etanol tem a sua tecnologia, a sua estrutura, a sua distribuição muito bem definidas e implantadas. Já não é o caso da eletromobilidade. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês dos desafios, dos pontos positivos, um pouquinho de Ford, mas não para fazer propaganda aqui da nossa marca, mas para mostrar um pouco, usando o case da Ford, o que está acontecendo no mundo. Então, vamos lá. O Brasil tem uma matriz energética limpa e diversificada, sem dúvida nenhuma, talvez uma das melhores que a gente se encontra no mundo. Tem um parque automotivo robusto, né? E significativo consumidor, mercado consumidor. Ou seja, a gente tem um volume e uma escala, um potencial muito boa, que é importante, obviamente, até para as novas tecnologias. No entanto, o mundo está numa transição energética muito rápida, muito intensa, tá certo? Que traz, obviamente, um grande desafio, e essa transformação acontece de uma maneira absolutamente dinâmica e rápida. E esse é um dos desafios que nós temos aqui. Então, eu vou falar um pouquinho da Ford. Como é que a minha empresa está se estruturando no Brasil para a questão da eletromobilidade? Ela reestruturou totalmente a sua estrutura administrativa, criou 4 divisões: Ford Blue, combustão e híbridos; Model E, veículos elétricos; temos uma unidade de Ford Pro, que é veículos comerciais; Ford Credit, que é serviços financeiros. Não são divisões administrativas, são unidades de negócio. A Ford não comunica mais aos acionistas por região os seus resultados financeiros. Ela comunica através dessas unidades de negócio para que os acionistas possam ter com clareza como cada um deles se desenvolvem e dão resultados financeiros. Isso é uma mudança dramática na maneira de ver os negócios. Investimento global da companhia, vejam só, de 22 a 26, são 5 anos, 50 bilhões de dólares. Nenhuma empresa aposta 50 bilhões de dólares. Quando se faz um investimento dessa magnitude, não se aposta, se tem certeza. E a razão pela qual nós estamos fazendo um investimento de 50 bilhões de dólares é porque nós sabemos que no mundo da eletrificação nós não estamos sozinhos. Não existe uma empresa no mundo que não esteja fazendo hoje investimentos gigantescos na eletromobilidade. Aqui no Brasil a gente não vê essa dinâmica, mas no resto do mundo a gente vê. Não se fala em outra coisa. 11,4 bilhões de dólares nós estamos investindo na construção de 2 megapolos em Tennessee, em Kentucky, nos Estados Unidos. 11 bilhões. 3,5 bilhões é uma fábrica de bateria em Michigan. Essa fábrica de bateria, ela usa essa tecnologia LPF, que é com ferro. É uma bateria diferente das baterias que vão ser produzidas em Kentucky e em Tennessee, porque as empresas estão diversificando as tecnologias em bateria. E 2 bilhões no centro de veículos elétricos que acabamos de anunciar na Europa,
que vai produzir a nova elétrica Explorer lá na Europa. Esses polos de Kentucky e Tennessee, o de Tennessee é produção, é um centro de produção verticalizado de veículos da série F, de baterias e de reciclagem. Esse centro todo vai ter, quando começar a operar, 0 de emissão de carbono, neutro. E vai ter 0 de resíduo. Esse centro não só produz carros elétricos, como ele é 0 do ponto de vista de contaminação do meio ambiente. Então, a razão de mostrar isso para vocês, da reestruturação, do tamanho dos investimentos e das ações que estão ocorrendo, é para mostrar o que está acontecendo no mundo. Isso aqui não é o que está acontecendo só na Ford. Eu acho até que a Ford, em alguns momentos, em alguns temas aqui, está à frente, mas isso é a radiografia do mundo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo na China, isso está acontecendo em países que a gente nunca imaginou que íamos falar de automóveis, Tailândia, por exemplo, Vietnã. E quais são os objetivos nossos? Final desse ano, 600 mil carros elétricos vão ser produzidos. Até 26, 2 milhões de elétricos produzidos, praticamente a indústria automotiva brasileira hoje. E até 2030, que para a indústria automotiva já está aí, nós vamos produzir metade de toda a produção será de veículos elétricos. Gente, é isso que está acontecendo no mundo. Um pouquinho dos produtos. Esse aqui não é o portfólio de produtos que nós temos no Brasil, mas é um exemplo para vocês de produtos que a Ford tem. E um pouquinho para vocês entenderem como os consumidores estão adotando esses carros. A Maverick, que é um produto híbrido, a gente lançou aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos tem um ano de espera. Aqui a gente não vai ter isso, porque a gente tem uma cota bem definida para atender o mercado. Mas veja a F-150 Lightning. É uma F-150 elétrica. Depois de a gente multiplicar 3 vezes o volume de produção, nós ainda temos 3 meses de fila de espera. A Lightning tem praticamente 500 quilômetros de autonomia, acelera de 0 a 100 em 4,2 segundos e custa $60 mil. $60 mil é o preço de uma picape média no Brasil hoje. Não vou nem discutir o tamanho, mas a tecnologia. Então, isso é uma amostra para vocês. Claro que existem diferenças de impostos e tudo, mas um veículo desse tamanho, com toda essa tecnologia, hoje já tem um preço razoavelmente, eu diria, normal para o mercado americano. Ele não é um preço totalmente fora, ele compete no segmento de picape com esse preço. O Mustang Mach-E, que nós anunciamos, vamos trazer aqui, tem exatamente esse, está parado aqui fora, também 6 meses de espera. A Transit elétrica também está aqui fora, já é a van elétrica mais vendida nos Estados Unidos, isso para mostrar que no segmento comercial o elétrico também já é uma realidade. E lá na Europa, com anúncio, isso ainda não está no mercado, vai ser produzido, mas é a nova Explorer totalmente elétrica. Então, com todos esses investimentos, com esses veículos e com a adoção que a gente tem visto pelo consumidor desses produtos, quais são as vantagens que esses veículos elétricos têm com relação aos produtos híbridos, eu diria, e até os veículos a combustão puros, né, os chamados de ICE. Primeira coisa, o carro elétrico tem 30%, quase 1/3 a menos de peças. Maior eficiência energética comparado com o motor a combustão. O nome do jogo agora no mundo é energia, tá certo? A demanda por energia vai crescer brutalmente, as casas cada vez têm mais tomadas e cada vez mais nós vamos estar usando a eletricidade. Então, o nome do jogo daqui para frente é energia, não só para a eletromobilidade, mas de uma maneira geral.
Um motor elétrico tem eficiência acima de 90%. O que é isso? Da energia que ele consome, 90% se torna movimento. Um veículo a combustão, ou um motor a combustão, o nível de eficiência é 30%. O que significa que de tudo, e estou falando de motores modernos, de toda a energia consumida pelo motor, 30% vira movimento. O resto é ruído e calor. Então, no uso da energia de uma maneira geral, seja como ela for criada, o motor elétrico é o padrão mais eficiente que você tem hoje no mundo. Tempo de recarregamento, não o que a gente está vendo hoje aqui, o que está vindo já é absolutamente impressionante. Nós vamos ver muito em breve que você vai gastar menos tempo para carregar o seu carro do que você leva para entrar num posto de gasolina, abastecer, pagar e sair, com a vantagem que você não vai sair de casa. Autonomia crescente em todos os aspectos. Bateria permite uma alta reciclabilidade. O que é isso? Você pode reciclar praticamente 100% de todos os minerais, criando essa economia circular que hoje você não consegue fazer neste nível com os produtos que nós temos. O custo continua em queda mesmo das baterias, uso intenso da conectividade e zero emissões, assumindo, claro, que você está usando uma energia limpa para poder carregar os carros. Quais são os elementos básicos? Aqui a gente tem lítio, níquel, cobalto, cobre, grafite, terras raras, acho que todo mundo sabe disso. O Brasil tem tudo. E agora eu vou mostrar para você o que está acontecendo com esses minerais no mundo. Opa, está faltando alguma coisa aqui. Não, aqui está certo. Aqui a gente tem, de uma maneira muito sumarizada, o ciclo de produção da bateria. Mineração, beneficiamento de minerais, produção dos componentes da bateria, fabricação, produção do veículo elétrico e a reciclagem. Esse gráfico aqui está pequeno, mas eu vou mostrar para você o seguinte. As barras, as cores, são os países. Tá? E embaixo, cada uma dessas colunas aqui, a gente tem os minerais. Lítio, níquel, cobre, cobalto e grafite. Vejam que está bem colorido. Isso está bem distribuído. Mas não tem Brasil, não tem América do Sul aqui. Por quê? A gente tem os minerais? Tem. A gente até que explora esses minerais, em alguns casos a gente exporta o mineral, mas não para o automotivo, para a eletromobilidade. Esse aqui é um gráfico de eletromobilidade. Ou seja, nós não temos foco nisso aqui. Vejam que no grafite, por exemplo, a China, que esse vermelho aqui, tem uma grande participação, mas não no resto. A mineração está bem espalhada pelo mundo. Vamos agora para a segunda fase, que é o Material Processing, que é o beneficiamento. Vejam que a China aqui já toma uma posição absolutamente dominante, apesar de não liderar na mineração. No próximo passo, que é a produção de componentes de bateria, o catodo e o anodo. Dominância total da China. E quando a gente vai para a produção de baterias, isso se consolida. Quando a gente vai para a produção dos veículos, ele já tem uma participação enorme lá, global, eu diria já mais de 50%. A indústria automotiva global, quando vê isso aqui, vê um problema. Principalmente para quem está fazendo grandes investimentos, que são praticamente todos. Nada contra a China, eles saíram na frente. Eles foram inteligentes. Eles apostaram numa política de eletromobilidade quando ninguém se preocupou com isso. E agora eles estão colhendo os louros de ter visão estratégica correta.
Então, o que está acontecendo na cadeia de fornecimento de baterias? Primeiro que ela nasceu para atender outras coisas, não a eletromobilidade. O Brasil tem disponível quase todos esses minerais. Produção de bateria precisa de escala. Vocês viram o investimento? Eu falei lá, tem em Michigan, é 3,4 bi para fazer uma planta que vai fazer 400 mil baterias. 3,4 bilhões de dólares. Tá certo? Então, o que acontece com o mundo das baterias hoje? Ou com as baterias no mundo hoje? Um processo, né, de maturação. Com dois aspectos fundamentais. Quem pensa em bateria hoje, pensa em duas questões. Uma, o chamado nearshoring, que é algo que a gente trouxe aí dos tempos de pandemia. O que significa isso? Eu tenho que trazer as fontes de suprimento mais próximo dos centros de produção. A experiência da pandemia e pós-pandemia mostram que você não pode fazer grandes investimentos, apostar tudo isso quando você está com as suas fontes muito distantes e aí com um risco de fornecimento maior. E o segundo é a descentralização, que é aquilo que a gente viu lá, né, da dominância chinesa. Ninguém quer colocar todos os ovos numa cesta só, né? Todo o setor automotivo são de investidores. E qual é a oportunidade do Brasil? É esse processo aqui. Por quê? Se nós não tivermos uma visão, se nós demorarmos, nós perdemos a chance de ser, de alguma forma, protagonista, nós vamos ser apenas coadjuvantes, usando tecnologia com conteúdo importado cada vez maior. Por quê? Porque isso não para de inovar. Então, quando você vai fazer alguma coisa, já tem uma nova. Então, essa é a questão das baterias. Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês a matriz energética brasileira, que é brilhante. Aqui, ó. Vejam aqui do lado, e ali do outro lado, que as fontes da matriz energética brasileira são absolutamente limpas. O problema no Brasil não é hoje. O problema do Brasil é daqui para frente. Quando o Brasil, e nós temos que ser otimistas, crescer a patamares de PIBs maiores do que está crescendo nos últimos anos, que é muito baixo, a demanda por energia vai ser enorme. Vejam que quase 60% dessa energia limpa é hidroelétrica. E por questões ambientais, nós não vamos conseguir expandir a nossa produção de energia, geração de energia, no hidráulico. Não dá para fazer Itaipus mais, infelizmente. Tá certo? Então, como a gente vai crescer? Nós temos a eólica lá, 10%, grande oportunidade, e um grande minério aqui de ouro para nós é a solar. Por quê? Porque a solar, além de ser limpa, ela é pode ser brutalmente descentralizada. A eólica também, mas não tão descentralizada quanto a solar. E qual a vantagem de você gerar energia limpa descentralizada? É que você reduz as perdas de transmissão. Vocês sabem quanto é a perda de transmissão? Em média, no Brasil? 13,5%. 13,5% é energia para burro. Mas quando você gera nas casas, ou próximos em centros, em hubs, a distância do consumo dessa energia cai violentamente. Então, não só a energia solar é barata, descentralizada, como muito mais eficiente na transmissão. Mas para atender a demanda que virá, nós vamos ter que trabalhar na eólica, na solar. Biomassa é importante, mas precisamos ter cuidado, é como ela é gerada, tá certo? Mas o nome do jogo é energia limpa e descentralizada. E eu estou falando isso porque daqui para frente, um pouco mais para frente, a gente vai falar de quais são os elementos de uma política de eletromobilidade.
que é agora. Então, quais seriam os elementos-chave de uma política de eletromobilidade que países competentes já estão fazendo? O primeiro é, obviamente, uma política de minerais críticos. Não só uma abordagem extrativista, mas pelo menos de beneficiamento que a gente já viu lá. O segundo, é claro que a propulsão elétrica, baterias e motores. O Brasil tem elementos para isso, tá certo? Nós temos que incluir essa questão numa política de eletromobilidade. Geração descentralizada e de energia limpa. Já falamos, não vou repetir. E, por último, conectividade. Por que conectividade? Porque o cérebro do carro elétrico é a conectividade. Tudo funciona com conectividade. Os carregamentos funcionam com conectividade. E aqui na conectividade, para vocês terem uma ideia, uma fábrica de um semicondutor é 8 bilhões de dólares ou mais. Não é fácil você atrair uma fábrica de semicondutores. Depois, um carro tem mais de 2.000 semicondutores. Eles não são iguais. Tem uma complexidade enorme aqui. Mas tem um tema que é chave, que as pessoas não dão tanta importância. Desenvolvimento e crescimento da indústria e do PIB brasileiro depende de uma coisa chamada software. Software toca tudo. Até 2025, o Brasil vai ter um déficit de profissionais na área de programação, tá certo? De mais de 500 mil. Esse é um grande desafio. Então, uma política de eletromobilidade abrangente tem que incluir a conectividade e a formação de profissionais nessa área. A Ford criou um programa chamado Enter, que é um programa social para treinar jovens de famílias de baixa renda em conectividade. Nós abrimos 200 vagas, em horas, 2 dias, a gente tinha mais de 4.000 inscrições. Isso aqui é fundamental. Por que o Brasil precisa de uma política de eletromobilidade? O que é uma política de eletromobilidade que inclua de maneira integrada esses 4 pilares? Primeiro, porque ela se confunde com uma política industrial. Como no passado, quando você faz uma política de eletromobilidade, como foi feita antigamente a política automotiva, você carrega vários setores. Tem mineração, tem comunicação, tem de tudo. Ela é uma indutora de inovação. Ela provoca a inovação. Por quê? Porque ela é nova. Porque ela se muda, tem mutações, ela avança. Então, se o Brasil quer entrar realmente nesse avanço tecnológico que o mundo está fazendo, nós precisamos uma política industrial de eletromobilidade que vai automaticamente forçar esse processo de inovação. Terceiro, uma política abrangente e clara de eletromobilidade será um grande facilitador de acordos comerciais do Brasil com o resto do mundo. O mundo ainda não viu o Brasil fazer algo concreto nessa área, apesar de todas as características intrínsecas que eu falei aqui que o Brasil já tem. A política de eletromobilidade, ela é, sim, um grande marketing para o Brasil. Será uma ação internacionalmente relevante e afirmativa do compromisso do Brasil com a transição energética. Não basta apenas a gente falar de cuidar da Amazônia. Nós temos que dizer como é que nós vamos entrar neste novo mundo da transição energética. Esse é um tema que em qualquer país que você vai hoje, isso aqui é debate pesado. E por outro lado, e mais importante talvez,
é uma indutora de investimento. O pessoal de fora e muitos investidores aqui estão procurando oportunidades de investir na transição energética. É o que está acontecendo também no mundo. Tá certo? Não só aqui no automotivo. E aqui eu encerro a minha explanação com vocês com um objetivo muito claro, tá certo? De provocar a reflexão sobre esse tema. O Brasil precisa de uma política de eletromobilidade. O Brasil não pode deixar isso solto. O mundo está fazendo isso. Mas o mais dramático de tudo isso é que nós estamos atrasados. É urgente uma visão estratégica do Brasil na questão da eletromobilidade. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Vocês viram aqui volumes de dinheiro, não para 2035, para 2025. É depois de amanhã. Então, nós temos grandes oportunidades, mas precisamos nos organizar. Qual é o desafio disto aqui, da política da eletromobilidade? É claro que o Ministério da Indústria é o ministério com a vocação para levar isso adiante, como coordenador. Porque uma política séria, estruturada e abrangente da eletromobilidade afeta vários ministérios. E é esse o grande desafio que a gente tem. Mas eu acho que a eletromobilidade, nada contra etanol, nada contra biocombustível, tem que continuar, é um patrimônio do Brasil, mas política de eletromobilidade não pode ficar para amanhã. Tem que conviver agora, para tirar tudo que o Brasil tem para oferecer e ser um ator protagonista nesse processo. A gente tem condições, a gente pode, e eu acredito que se todos estiverem alinhados com essa necessidade, a gente vai conseguir. Muito obrigado.